Mami, vamos estudar a Super Parashá dessa semana? Vamos! Mas em que Parashá nós estamos? A gente tá na Parashá Vayechi. E na Parashá passada, Jacó veio morar no Egito. E ele já estava morando lá há um bom tempo. E ele já estava bem velhinho. Ele já estava com 147 anos. E ele sentiu que daqui a pouco ele pode morrer. Então, antes disso, ele chamou Yosef e falou: olha, quando eu morrer, eu não quero ser enterrado no Egito. Eu quero ser enterrado em Eretz Israel. E mais especificamente, junto com os meus pais, junto com Avraham e junto com Yitzhak. Então, eu quero ser enterrado na caverna de Me'arat HaMachpelah. E Yosef falou: tá bom, mas por que você não quer ser enterrado no Egito? E Jacó falou: é porque eu vejo por profecia que no futuro a areia do Egito ela vai se transformar em piolhos e meu corpo vai ser enterrado na areia do Egito. Então, meu corpo vai ficar rodeado de piolhos, não vai ser nem um pouco legal para o corpo. E além do mais, eu sei que quem é enterrado em Eretz Israel, ele vai ser ressuscitado primeiro na Tchiat HaMeitim, porque quando o Mashiach chegar, os mortos vão ressuscitar. E primeiro, os mortos de Eretz Israel vão ressuscitar. Só depois os outros mortos que estão enterrados nos outros lugares vão ressuscitar. E eu quero ser um dos primeiros a ressuscitarem e saudarem Mashiach, falar: oba, você chegou! Então eu quero ser enterrado em Eretz Israel. E Yosef falou: tá bom, não se preocupa, eu vou te enterrar em Eretz Israel. E ele até jurou. E Jacó foi a primeira pessoa de toda a história a ficar doente. Porque antes da época de Jacó, as pessoas não ficavam doentes, elas estavam saudáveis. E de repente, um dia elas davam um espirro e morriam. E Jacó não gostou dessa forma de morrer. Ele falou: Hashem, essa forma de morrer é muito repentina. A pessoa que morre assim, ela não tem como se preparar direito. Não tem como se despedir dos filhos, de dar uma brachá para eles, de arrumar as coisas antes de morrer. É muito de repente. Por favor, Hashem, eu não quero morrer assim de repente. Me dá um sinal de que eu tô prestes a falecer para eu começar a me preparar, fazer minhas coisas antes de falecer. E Hashem falou: tudo bem, sem problemas. Então, quando Jacó estava prestes a falecer, ele ficou doente. Aí ele percebeu: esse deve ser o sinal. Então ele começou a se preparar para a morte dele. E um dos preparativos era abençoar todos os filhos. Então ele chamou todos os filhos e falou: olha, eu quero abençoar vocês, mas antes eu quero contar para vocês quando o Mashiach vai chegar, em que ano. E aí, quando Jacó estava prestes a contar, de repente ele esqueceu. Hashem fez ele esquecer para que ele não conseguisse contar. Porque imagina só, Jacó estava vivendo por volta do ano 2000. Imagina se ele visse que Mashiach ainda não chegou hoje, nesse ano, no ano de 5.580. É muito tempo para esperar por Mashiach. Se ele contasse para os filhos dele, os filhos dele podiam desistir. Falar: mas olha só, quanto tempo a gente vai ter que esperar por Mashiach. Então eles podiam ficar muito desanimados com essa notícia. Então, Hashem fez com que Jacó não conseguisse contar, ele esquecesse. Mas Jacó, ele pensou que Hashem não está deixando contar, porque um dos filhos dele, ele é uma pessoa muito perversa e, portanto, ele não merece saber essa notícia. Então, Jacó suspeitou. Ele perguntou: vocês todos servem a Hashem? E todos os filhos responderam: sim, o único Deus que a gente tem é Hashem. E eles falaram isso naquela famosa frase: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouve Israel, nosso pai. Hashem é nosso Deus e Hashem é um só. E aí, Jacó, ele ficou mais calmo. Então ele percebeu que todos os filhos dele são tzadikim. E se Hashem não está deixando ele contar, é porque não é para contar.